Mais de 77 milhões de brasileiros têm acesso à internet, mas até hoje não existe uma lei com direitos e regras para o mundo virtual. Essa lei, o Marco Civil da Internet, ainda está na fila de espera das votações do Congresso. Você se sente seguro quando navega pela internet? Tem medo que roubem seus dados pessoais? Um cartão do meu pai foi clonado após uma compra na internet. Às vezes a gente não se preocupa muito, né? Às vezes acaba postando, acaba comentando e não se preocupa com a segurança. Hoje em dia é muito fácil um especialista de tecnologia invadir esses espaços e se apossar dessas informações, e aí o custo e o trabalho que te dá para se recuperar, alguém que pode abrir uma conta bancária no seu nome, é alto. E não é só a invasão por hackers que preocupa. O fornecimento de dados pessoais pelos próprios sites utilizados pelos internautas é um problema. O Facebook divulgou relatório sobre pedidos de informações de usuários feito por autoridades governamentais. De janeiro a julho deste ano, o governo brasileiro pediu dados de mais de 700 pessoas à rede social e foi atendido, sem que elas sequer soubessem disso. O Brasil ainda não tem uma lei que determine direitos e regras do uso da internet. Esta legislação, o Marco Regulatório ou Marco Civil, foi elaborado em conjunto com a sociedade civil e enviado ao Congresso no início do governo Dilma, mas até agora nada de votação. O Brasil seria o primeiro país a ter o Marco Civil na internet, uma espécie de constituição na web. No entanto, ainda existem alguns pontos polêmicos, entre eles a neutralização da rede, que seria algo em relação ao tráfego de dados e velocidade na internet, que hoje existe e por conta de lobby das empresas de teles poderia ser modificado, trazendo aí pacotes personalizados. Além disso, claro, a questão da privacidade e das informações de usuários e internautas. O Marco Civil diz que as corporações podem pegar o dado da pessoa desde que ela autorize. Então, por exemplo, ela garante direitos dos cidadãos. Com relação à pressão das empresas de telecomunicação, o Marco Civil também é objetivo. Não vai permitir a interferência no conteúdo que chega online às nossas casas. Elas querem filtrar o tráfego e vender mais ou menos pacotes de internet como nós temos na TV a cabo. Que é assim, você, além de pagar por velocidades diferenciadas, você vai ter que pagar por tipo de aplicação. Vídeo você paga mais, além de pagar a velocidade. Ou seja, eles querem pedagiar o fluxo de comunicação. E ainda há um outro ponto importante do Marco Civil da Internet, o comércio online. Quem quiser fazer negócio na internet vai ter regras claras no Brasil, coisa que não tem em vários países do mundo. Falar um pouquinho mais sobre esse assunto, a gente recebe aqui no estúdio do Guia do Dia o Eduardo Natário, que é jornalista e consultor de internet. Eduardo, bom dia, obrigado pela participação. Bom dia, obrigado a você. Eduardo, o que é que muda, o que é que pode mudar, né, na vida das pessoas, dos internautas, com a aprovação desse marco regulatório? Como a gente viu até no VT que passou aí, o principal ponto é a neutralidade. Então isso significa que, por exemplo, no dia a dia, como que a gente sentiria isso no dia a dia, né? A gente sentiria, por exemplo, quando você tem a assinatura de um conteúdo, por exemplo, como Netflix, o Netflix poderia pagar mais para ter mais velocidade na rede. O que hoje acontece, como a gente tem essa neutralidade ainda, que não há diferenciação entre um conteúdo do YouTube, do Netflix, ou o meu conteúdo publicado num site de vídeo que não seja esses dois. Em tese, se eu navego na internet e acesso vídeos de origens diferentes, todas vão chegar na mesma velocidade da minha casa. Teoricamente. Se não houver essa regulação, em algum momento, um dos serviços pode pagar mais para a empresa que me fornece a internet, para privilegiar dentro da banda, né, aquele fornecedor de vídeo, é isso? Isso, então seriam os grandes, ficariam cada vez maiores, porque os vídeos deles seriam mais rápidos. Tá. Né, e o pequeno, ou aquele cara que faz um vídeo de arte, por exemplo, ele poderia ter, poderia ser mais difícil ele chegar até a casa das pessoas. Em relação à privacidade, haveria uma proteção maior? Então, em relação à privacidade, a gente tem aquela coisa do contrato, né, então primeiro que a gente não lê contrato. A maior mentira da internet que a gente brinca é o eu aceito. Ninguém lê aqueles termos, então pode ter coisas ali dentro complicadas que você diz aceito. Então, por exemplo, o Facebook há pouco tempo reviu o contrato dele e disse que, olha, vamos mudar isso aqui. Quando o Facebook comprou o Instagram, estava lá dizendo que ele poderia usar as fotos das pessoas que postam para qualquer coisa, inclusive para vender. Um fotógrafo até falou, nossa, então vou sair do Facebook, porque a minha vida é em cima de vender fotos. Se eu estou no Instagram e eles podem vender minhas fotos e não me pagar nada por isso, poxa, vou sair daqui. E saiu.
E aí o Instagram, logo o Facebook refez o contrato anterior e manteve lá a privacidade das pessoas como era antes. Agora, então, esses contratos prevaleceriam sobre uma determinação no marco regulatório? Então, o marco regulatório é como se fosse uma constituição, Sim. um tipo de constituição universal da internet. E essa Constituição regularizaria isso mesmo sobre os contratos das empresas. E mesmo, por exemplo, o Facebook, por exemplo, o contrato você aceita aqui, mas, enfim, segue leis lá fora. Vai ter que se adequar e vai ter que se enquadrar às leis brasileiras. Sim, o Brasil está, de acordo com o Comitê Gestor da Internet, ele está bem avançado nesse campo, né? Os Estados Unidos parece que muitas pessoas lá, não estou dizendo a maioria, mas não apoiam isso, né? Porque as empresas elas usam esses dados, inclusive, para nos vender os produtos personalizados. No Facebook, as propagandas que aparecem lá do lado, daquela barrinha do lado, elas são personalizadas. Se eu abrir o meu Facebook e uma outra pessoa abrir o Facebook dela, as propagandas são diferentes. O Google já faz isso faz algum tempo, né? O problema do Facebook é que ele é uma rede fechada. Chega um problema, eu adoro, eu tenho Facebook, inclusive. Mas ele é uma rede fechada e ele visa o lucro. Então, ele faz de tudo para poder personalizar uma mensagem e mandar para a pessoa, para que ela tenha mais possibilidade de comprar aquele produto ou comprar aquela ideia. Sim. A demora na aprovação de uma regulação como essa já indica a quantidade de interesses envolvidos, né? Sim, deve ter muito lobby por aí, e empresas, as telecoms, por exemplo, em relação à neutralidade, elas sairiam ganhando muito, porque ela ia ganhar mais de empresas grandes, que iam ter que pagar a mais para circular conteúdos premiums nessa rede, né? Enquanto que hoje é livre. Hoje o meu conteúdo, se eu sou um artista plástico, ou se eu sou mesmo um produtor independente de vídeo, ou se eu tenho uma web TV, eu circulo na mesma rede que o YouTube circula. Então tem as mesmas prioridades. Então sites, por exemplo, de comédia que tem por aí, que estão no YouTube, por exemplo, como Porta dos Fundos, poderia ter privilégios em nome de outros. Entendi. Em nome do lucro e tal. Muito bem, Eduardo, obrigado pela tua participação aqui. Bom dia para você. Hein? Esse projeto está em discussão, né, no Congresso. A gente espera que realmente seja uma lei que favoreça o usuário e não as empresas. Agora são 7h29, vamos ver como fica o tempo.